Neymar levantou do banco, começou a aquecer. A torcida entendeu o recado. Parecia questão de minutos para vê-lo em campo, mas aconteceu o contrário. Ele voltou a sentar. O Brasil venceu, a classificação veio e, mesmo assim, a imagem que ficou foi a de Neymar no banco. Uma simples substituição que nunca aconteceu acabou gerando uma pergunta muito maior do que o próprio jogo. Por que Ancelotti não colocou o maior nome da seleção em campo? A resposta oficial existe, mas será que ela explica toda a história? Toda grande história começa quando um detalhe aparentemente pequeno muda completamente a maneira como enxergamos um acontecimento. No futebol, esse detalhe nem sempre é um gol. Às vezes, é justamente um jogador que não entra em campo. Foi isso que aconteceu com Neymar. Durante semanas, praticamente toda a conversa sobre a seleção girava em torno dele. Depois de um longo período de recuperação, sua convocação marcou o retorno do principal personagem do futebol brasileiro. A expectativa era enorme. Não era apenas sobre qualidade técnica, era sobre esperança, sobre liderança, sobre a possibilidade de ver Neymar escrever mais um capítulo com a camisa da seleção. Até aquele momento, tudo parecia seguir um roteiro previsível. Carlo Ancelotti repetia que seria cuidadoso. Em entrevistas reproduzidas por veículos como Reuters, GE e CNN Brasil, o treinador explicava que Neymar voltaria de forma gradual. Nada parecia fora do planejado. E talvez tenha sido exatamente isso que fez a cena seguinte chamar tanta atenção. Durante o jogo contra o Japão, Neymar saiu para aquecer. As câmeras mostraram. Os comentaristas perceberam. A torcida começou a esperar. Era como se todos soubessem que aquele era o momento. Mas o momento nunca chegou. O Brasil marcou, a partida mudou, Neymar voltou ao banco. Foi uma sequência de poucos segundos, mas aqueles poucos segundos abriram uma discussão que continua até hoje. Por quê? Depois da partida, Ancelotti respondeu. Segundo ele, Neymar estava reservado para uma possível prorrogação. Como o Brasil resolveu o jogo antes, a substituição deixou de fazer sentido. É uma explicação coerente, mas, curiosamente, ela não encerrou a história. Ela abriu outra. Porque a pergunta deixou de ser apenas sobre uma substituição. Ela passou a ser sobre confiança. Se Neymar estava preparado para disputar uma prorrogação, por que não poderia jogar alguns minutos antes? Existe alguma razão que o público ainda não conhece? Ou estamos apenas diante de um planejamento normal de Copa do Mundo? Até agora, ninguém apresentou uma resposta definitiva. E talvez isso explique por que o debate cresceu tão rapidamente. Programas esportivos passaram dias discutindo o assunto. Nas redes sociais, torcedores construíram teorias completamente diferentes. Alguns defenderam a decisão de Ancelotti. Outros enxergaram sinais de algo maior. Entre as opiniões que ganharam repercussão estava a do jornalista Fábio Sormani. Para ele, a situação poderia ir além da questão física. Essa interpretação repercutiu bastante, embora não tenha sido confirmada pelos envolvidos. E é exatamente aqui que a história muda de nível, porque talvez o personagem principal nunca tenha sido Neymar. Talvez tenha sido Ancelotti. Desde que chegou à seleção, o treinador assumiu a missão de iniciar um novo ciclo. Ao longo de sua carreira, comandou alguns dos maiores jogadores da história do futebol e ficou conhecido por uma característica muito específica: tomar decisões difíceis sem se deixar levar pelo peso dos nomes. Será que agora está fazendo exatamente a mesma coisa? Ou será que apenas está protegendo um jogador que ainda recupera ritmo de competição? As duas hipóteses parecem possíveis. E justamente por isso a curiosidade continua crescendo. Existe outro detalhe que costuma passar despercebido. O torcedor vê apenas a substituição que aconteceu. O treinador precisa pensar também naquela que talvez precise fazer muito depois. Em uma Copa do Mundo
Cada mudança pode definir não apenas um jogo, mas toda a sequência da competição. É por isso que muitas decisões parecem estranhas vistas de fora. Só que existe um problema. Quando o jogador no banco é Neymar, nenhuma decisão permanece apenas técnica. Ela vira assunto nacional. Ela vira manchete. Ela vira debate. E isso talvez explique por que uma imagem de poucos segundos provocou tanta repercussão. Mas a história ainda guardava outra peça importante. O próximo adversário seria a Noruega, uma equipe liderada por Erling Haaland, conhecida pela intensidade física e pelo poder ofensivo. De repente, a pergunta ganhou ainda mais força. Se Neymar realmente estava sendo preservado, esse seria o jogo ideal para mostrar isso. Mas, se novamente ele tivesse poucos minutos ou permanecesse no banco, inevitavelmente o debate aumentaria. Não porque isso confirmaria qualquer teoria, mas porque diminuiria as respostas e aumentaria as perguntas. E grandes histórias sobrevivem justamente assim. Cada resposta gera uma dúvida ainda maior. Talvez esse seja o verdadeiro motivo pelo qual essa situação chamou tanta atenção. O Brasil venceu. Não houve crise. Não houve polêmica dentro de campo. Mesmo assim, milhões de pessoas terminaram o jogo discutindo alguém que sequer tocou na bola. Isso diz muito sobre Neymar, mas talvez diga ainda mais sobre o momento que vive a seleção brasileira. Até aqui, os fatos públicos são claros. Neymar foi convocado, treinou com o grupo, aqueceu durante a partida, não entrou em campo e Ancelotti explicou que pretendia utilizá-lo apenas em uma eventual prorrogação. Todo o restante permanece no campo das interpretações, das análises e das perguntas que naturalmente surgem quando um dos maiores jogadores da história recente do futebol brasileiro permanece sentado durante um jogo decisivo. Talvez a resposta definitiva nunca apareça em uma entrevista. Talvez ela apareça na próxima escalação, ou no próximo momento em que Neymar voltar a se levantar do banco. Porque algumas histórias começam com um gol. Outras começam exatamente quando a bola nunca chega. E talvez esta seja uma delas. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que tudo isso foi apenas uma decisão estratégica de Ancelotti ou acha que ainda existe alguma peça desse quebra-cabeça que o público não conseguiu enxergar? Escreva sua opinião nos comentários. Eu quero ler o que você pensa. Se você gosta de histórias que vão além do placar e mostram como pequenas decisões podem mudar completamente a forma como entendemos o futebol, inscreva-se no canal e clique no próximo vídeo, porque a próxima história pode trazer justamente a resposta que esta ainda deixou em aberto.